Filosofia é sobre quê? Você já fez essa pergunta? Mas já refez essa pergunta? É sobre quê? É sobre simplesmente ler livros? É sobre imagens? Estética? Você sabia que estética é um dos campos da filosofia? E que a ética, que é outro campo da filosofia, os termos, um decorre do outro, e que ambos fazem parte de uma coisa que está meio fora da ética e da estética, que é, por exemplo, a dogmática, a hermenêutica, a dialética. Tudo um monte de palavras bonitas que estão dentro daquilo que a gente estuda como filosofia. Eu poderia, por exemplo, chegar e dizer que estou aqui na página 217 do livro que fala sobre Hegel, que eu sempre recomendo, inclusive, aqui no canal, para quem já conhece o canal, enfim. E falar que na página 219 a filosofia de Hegel aí ele confronta Hegel e o existencialismo, e a filosofia de Hegel esteve bastante presente na mente dos pensadores existencialistas no final do século XIX e no começo do século XX, e que há uma exceção, que é Nietzsche, no caso, mas será mesmo uma exceção? Enfim, aí vai por aí e todo mundo negou Hegel e afirmou, porque na filosofia de Hegel a negação é a afirmação, saiba disso, ou seja, você teve informação. Mas eu não vou continuar lendo. Eu poderia também apelar para o seu desconhecimento possível da redução singular irredutível. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, porque eu não sei para quem eu estou falando. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, nesse formato, vídeos de entretenimento, não nos vídeos, todos os vídeos, todos. Clica no pitoco da descrição, porque tem informações, tem dica de leitura, tem várias dicas de leitura, sempre várias, por aqui pelo canal, é só passear. Mas eu poderia criar qualquer explicação acerca desse conceito, né, da singularidade irredutível. De qualquer modo, para quem não conhecesse a teoria da singularidade irredutível, percebe como... Afinal, vou parar agora e fazer uma pergunta para você. Você está olhando mais a tela ou você está ouvindo o que eu estou falando? Se não ouviu, volte. Eu falei coisas importantes. Essas imagens, sim, são do Recife. Do Recife nos anos 30, 40, enfim. Porque é isso que as pessoas têm como a estética da história. Mas será que isso é história? Você já para pensar o que é história? Em termos mais profundos, para além da primeira camada? Você acha que história é apenas um retrato de um momento e tudo mais estático, parado, onde não havia movimento? Você já parou para pensar, por exemplo, que na sua própria memória do passado, quando se fala, por exemplo, vamos contar a história dos anos 30, no geral, o que aparece como imagem mental é preto e branco? Você não imagina os anos 30 colorido? Já parou para pensar nisso? Porque a história é como se fosse uma fotografia e a gente assume que a gente sabe da história por causa da fotografia. E você sabia que a história é uma filosofia da história? E você sabia que existem dois campos de estudo? História da filosofia e filosofia da história. Tudo isso a partir deste filósofozinho pequeno, né? para não dizer o contrário, Hegel. E assim, é realmente complicadíssimo. Eu trabalho muito com ele e com Walter Benjamin também. Mas, enfim, a leitura coletiva será depois. Você percebe como a filosofia ela é muito mais sobre o cotidiano, ela está presente na materialidade das coisas do que na filosofia, naquilo que você imagina que seja filosofia, porque aquilo que a gente imagina que seja filosofia está sempre
preso a um academicismo e a uma estética que tenha que ser daquele jeito, porque senão você não pode extrair filosofia. Por exemplo, eu acredito piamente que não posso extrair coisas de dois lugares ao mesmo tempo, mas quase isso eu posso. Então, ao ver as imagens e associar essas imagens ao que eu estou falando, você pode deduzir, saber quando eu estou olhando as imagens e quando eu não estou olhando as imagens. Aquele era o Hotel Boa Viagem nos anos 60, passou. Agora eu estava olhando as imagens. Mas eu poderia, por exemplo, estar falando aqui do externo, independente da subjetividade, sendo assim, saber, fecha aspas, para ele não é uma simples questão de subjetividade conformada a um mundo que é anterior e indiferente a ela. Pelo contrário, o domínio da vida compacta, concreta, subjetiva, a esfera do desejo, do sentimento, percepção, palavra e pensamento, rituais religiosos, produção artística, tudo tem um papel essencial na realização daquilo que Hegel chama de espírito. Você provavelmente vai saber que eu estava lendo. E provavelmente por essas imagens você sabe quais são as minhas influências artísticas, digamos assim. Artísticas, filosóficas, talvez. Talvez sim, talvez não. E você agora já deu para perceber que eu não estou lendo nada. Porque as palavras saem de um modo um pouco diferente quando a gente está lendo e quando a gente não está lendo. Mas se eu fizer uma velocidade menor de fala, eu posso acabar enganando você. Por exemplo, se eu disser que o segundo se torna mais amplo do que tratarei com um cerne ao passado. O não autoconsciente. Mesmo assim você vai saber que eu estou lendo, porque a linguagem do autor é diferente da linguagem que eu falo, percebeu? E percebeu que os autores de filosofia tendem a isso? Agora, trazer ao senso comum seria fazer filosofia? Seria traduzir? Seria interpretar? A gente não precisa dos termos antigos? Bom, as duas coisas. Por isso que é complexo. Por isso que filosofia não é uma coisa simples. Filosofia é uma coisa complexa justamente pelo fato de que ela não pode se apegar de um lado, porque ela precisa descobrir, mas do outro lado, ela precisa tomar como verdade alguma realidade, alguma coisa tem que servir de base para poder construir a filosofia e criar uma espécie de sistema filosófico que, no fim das contas, nunca explica a realidade como um todo. Ou seja, a realidade ela não é explicável humanamente porque ela está em movimento, e quando eu quase chego à conclusão de qualquer coisa que eu esteja pensando, de qualquer raciocínio que eu esteja desenvolvendo, antes de concluir aquilo que eu estava desenvolvendo, sempre vai surgir alguma coisa e vai dizer, peraí, mas você está contradizendo porque você esqueceu de considerar este ponto. E como eu não sou dado a heurísticas, ou será que sou? Heurística é outra palavra-chave aqui que a gente deve usar, que é o seguinte, atalhos. É possível fazer atalhos no YouTube. Então, assim, dá para fazer filosofia no YouTube? Dá. Dá para fazer coisas que conceitualmente possam significar algo parecido com a teoria filosófica? Dá, mas precisaríamos de uma série de 5 horas e tudo mais, ou não. E assim, dá, mas não dando conta da realidade como um todo. Sempre deixando um pedaço, sempre tocando a bola para alguém. Eu prefiro dizer assim, tocando a bola para alguém, continuar. Não dá para fazer sozinho. Hegel tentou criar um sistema que explicasse a totalidade da realidade como um todo, e a obra de Hegel, Fenomenologia do Espírito, para quem antes se preparou e consegue entender a linguagem dele, porque aí é só uma questão de linguagem, apenas de linguagem, sem entender a linguagem dele, sem entender ele, nem ele conseguiu. Mas ele pelo menos abriu as portas para a possibilidade dessa dialética se expandir e ser contínua. Por isso que a maioria dos autores existencialistas negando Hegel, na verdade deram continuidade ao processo dialético de Hegel. Entende que por isso que existem vários marxismos, não existe só um. Por que existem vários marxismos? Porque, por exemplo, se alega que Fernando Henrique Cardoso seja marxista por ter se declarado social-democrata em um tempo. Porque ele segue uma linha que parte da dialética de Marx, apesar de ser heterodoxa, ou seja, não ser ortodoxa. O que é ser ortodoxa? É seguir o método.
Simples assim. E se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição. Rádio Manguetal FT, a rádio audiovisual pra você. Abençoe o concreto, mas o Mangue é quem dá o veredito. Exportamos sonhos, importamos espelho. A antena do Mangue continua ligada. Tá ligado, meu irmão? Recife é um caranguejo elétrico com fome de revolução. Salve Josué! Mas tá cheio de assombração. O Capibaribe é meu guia, mas tá cheio de assombração. Concreto, pontes, lama e o caos fabricado. Teleindústria do entretenimento, carros, motos, caminhões, coletivos e metrô. Olha a Universidade Federal aí. Não vai nessa, meu rapaz, que carne de burro é o primeiro que eles comem. O Capibaribe é meu guia, mas tá cheio de assombração.